As partes deste estudo são como se segue: primeiro, a apresentação; segundo, a introdução; terceiro, a introdução; quarto, o arrebatamento e o caos universal; quinto, como será esse caos universal; sexto, a manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio; sétimo, os 2 profetas da grande tribulação em Jerusalém pregam 3 anos e meio e serão mortos pelo Anticristo; oitavo, Satanás é expulso do céu e a abominação da desolação; nono, o governo mundial, político e religioso; número 10, as grandes tragédias do Apocalipse e fim da grande tribulação; número 11, a segunda vinda de Jesus para a Terra. Estudo bíblico: as 70 semanas proféticas de Israel. Programa número 5. Como será o caos causado pelo arrebatamento da Igreja? Este programa é a continuação do programa número 4. Poderemos nós visualizar a situação do mundo no dia e hora em que este arrebatamento se der? Com a saída da Terra de cerca de 25% dos povos, um pouco por todo o mundo, os acidentes, o choro, o sofrimento mental dos que ficaram e a falta dessas pessoas nos lugares onde exerciam as suas atividades, dá-nos de antemão um quadro desse caos. Faça parte deste evento do arrebatamento da Igreja. O arrebatamento da Igreja será desta forma: subirão às nuvens a encontrar Jesus nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Graças a Deus, aleluia. Prezado telespectador, nós estamos consigo neste dia com este programa para a glória do Senhor e esperamos que ele seja uma bênção para a sua alma, aleluia. Creio que vai ser, porque ela é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é uma bênção, aleluia, para todos aqueles que a ouvem com temor e tremor nos seus corações. Glória ao nome do Senhor. E esperamos que o Senhor vos abençoe muito, oramos para que sejam abençoados as suas famílias, aleluia, e para que este programa também possa ser repartido, aleluia, com quantos você puder repartir. Glória ao nome do Senhor, porque dessa maneira você está pregando também o Evangelho, aleluia. Glória ao nome do Senhor, está ajudando na distribuição da palavra do Senhor e por isso vai receber o seu galardão. Glória ao nome do Senhor. Eu me lembro daquela passagem que diz: se dermos um copo d'água em nome de profeta, não perderemos o galardão de profeta. Se dermos em nome do Senhor, nós somos abençoados. Graças a Deus. Faça algo para si mesmo. Glória ao nome do Senhor. Abençoado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor abençoe o servo de Deus e o ajude na ministração da sua santa palavra. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a tua face para te render o nosso louvor e a nossa gratidão. É a Ti a quem nós queremos exaltar, é a Ti a quem nós queremos adorar, é a Ti a quem nós queremos louvar, porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Senhor das nossas almas, das nossas vidas, Senhor. É nas Tuas mãos que nós nos colocamos e colocamos este programa e os nossos amados irmãos e aqueles que ainda não são, que são amigos que seguem este programa. Senhor,
abençoa a todos eles, abençoa as suas vidas, as suas famílias, prepara-os, Senhor, para se encontrar contigo. Amém. E o teu servo, Senhor, que vai expor a tua palavra, precisa da tua unção, da tua graça e da tua sabedoria. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos todas as coisas para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. As notícias do céu são as mais importantes. Este é o programa número 5 do nosso estudo bíblico sobre as 70 semanas de Israel. E esta é a continuação do programa anterior. E agora, seguidamente, nós vamos cantar para a glória do Senhor um hinozinho muito conhecido. Em especial, creio que no Brasil está chegando a hora de partir. Está chegando a hora de partir. Prepara a tua igreja para subir. Vigia sempre firme em oração. É hora de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os salvos com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá morando, em pranto nunca mais se falará. A alegria, o gozo e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Cante conosco este corinho, prezado telespectador. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém.
Aleluia. E nós estamos esperando que esse dia seja breve, contudo, só Deus sabe quando isso acontecerá. Será na minha geração? Pode ser. E eu já não sou nenhum jovem. Mas pode o Senhor demorar daquele dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai, como disse Jesus. E nós vamos continuar, desta feita vamos ler o mesmo trecho do programa anterior, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 17, que nos ensina como será o arrebatamento da igreja. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga outra vez, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será o dia glorioso do arrebatamento, encontrar o nosso querido Deus e Senhor Jesus Cristo nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Como foi dito, este é o programa número 5, que é como será esse caos causado pelo arrebatamento. O arrebatamento da igreja, conforme temos vindo a falar, causará um caos no mundo inteiro de sofrimento terrível. Como será então esse caos? Como temos dito, o arrebatamento da igreja pode dar-se a qualquer hora e será tão rápido como num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 50 a 52. De maneira que será tão rápido quanto isso. Estamos nós preparados para o evento? Como é que vai ser o caos que vai ficar na terra após o arrebatamento da igreja? A resposta é que um caos significa confusão e grande desordem. E neste caso, não somente grande desordem, mas perdas de vida e de material, e em quase todo o mundo, pelo menos onde houver cristãos de Cristo. Os efeitos serão universais e nós vamos pensar, pelo menos em 8 aspectos sobre este assunto. Primeiro, comece por imaginar que cerca de 25% do povo da Terra desaparecerá num curto espaço de tempo, como num abrir e fechar de olhos, conforme diz em 1 Coríntios 15, verso 52. Segundo, queremos que uma boa parte dos governos do mundo tem membros
cristãos na sua liderança e na sua máquina governadora, e que eles sairão também da terra nesse evento e o mundo ficará ingovernável. Terceiro, os desastres terrestres serão tão graves nas estradas, nos hospitais, transportes terrestres, marítimos e aéreos, bombeiros, polícia e parte civil e militar das nações, que não haverá quem possa dar ordens e socorrer os que ficaram feridos e enterrar os mortos por causa de tanto acidente que acontecerá no mundo. Quarto, se quisermos imaginar que os hospitais de uma grande parte do mundo ficarão também sem o seu pessoal médico e de controlo, então poderemos avaliar a falta de pessoal e dos problemas causados. Quinto, como ficarão as pessoas que estarão a enfrentar, por exemplo, uma cirurgia no hospital e ela fica a meio porque o médico desapareceu, ou desapareceu o doente e ficou o médico? Podemos nós começar a visualizar este assunto. Em sexto lugar, como ficará o mundo em problemas de controle de eletricidade, de gás e de água por falta de pessoal? Sétimo, como será a produção alimentar e como serão os transportes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos, etc. Se quisermos pensar um bocadinho, começamos logo por pensar nos transportes de comida. Quando eles pararem, por muitos ficarem em obstruição de autoestradas e as comidas começarem a apodrecer e as comidas não chegam e o povo começa a ficar apavorado, como será esse caos? Podemos nós imaginar um pouco como será esse tempo também, em oitavo lugar. Como será esse tempo sem haver pessoal que chegue para fazer os funerais dos que vão morrer nos acidentes por todo o mundo, sem conta? Isto é apenas um pouco para imaginar. Sim, podemos nós começar a imaginar. E agora tome nota de que a situação atual no mundo é o tempo propício a este acontecimento. Contudo, só Deus Pai sabe desse dia. Eu creio que em todo o mundo, e particularmente no tempo presente, todos os cristãos de Cristo devem estar vigilantes sobre este assunto e fazendo a sua vida normal, como se o evento fosse breve ou se o evento demorasse ainda muitos anos, mas estar sempre vigilante, porque de qualquer forma todos os dias nascem e todos os dias morrem pessoas. E até que esse dia aconteça, cada pessoa deve andar tratando da sua vida normal e não tomando qualquer decisão extrema, porque nós devemos ser moderados. Não tomar qualquer decisão extrema, mas andar vigilantes, porque somente Deus conhece o dia do evento. Note isto também, que já no princípio do cristianismo, João dizia: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João 2 e verso 18. E sobre isto já lá vão cerca de 2000 anos. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes, porque também para o Senhor
Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como escreveu o apóstolo São Paulo, São Pedro, em 2 de Pedro 1 e verso 3. E isso nos apresenta que os 2 dias já chegaram ao fim para entrar no 3º dia. Então, nós aqui começaremos por expor em traços largos um resumo de 7 pontos das Escrituras para esse tempo, a fim de conhecermos o tempo do fim da graça de Deus, e espero que demos a melhor atenção, porque como a lei teve um princípio e um fim, assim também será com o tempo da graça. Então, em primeiro lugar, queremos que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, conforme temos visto no passado programa. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Apocalipse 3, e verso 10 e verso 11, 1 aos Tessalonicenses 5 e verso 9, e 1 aos Tessalonicenses 1 e verso 10. Sobre isto já falámos no programa anterior. Em segundo lugar, queremos que milhões de pessoas irão ser salvas no tempo da 70ª semana, da última semana de Israel, ou seja, o tempo da semana da grande tribulação. Milhões e milhões de pessoas vão ser salvas nesse tempo. E que realmente a grande tribulação começa realmente nos últimos 3 anos e meio da semana chamada da grande tribulação. Os 3 últimos 3,5 anos últimos dessa semana serão a maior parte da grande tribulação. E que essa metade da semana se dará, portanto, a perseguição sem par aos cristãos que serão degolados pelo governo mundial, pelo anticristo, conforme está escrito em Apocalipse 15 e verso 2 e Apocalipse 20 e verso 4. Eles serão guilhotinados, e nós vamos ver a guilhotina. Serão o instrumento do anticristo. Vamos então ver como é que os cristãos no tempo da grande tribulação serão mortos às mãos do anticristo. Esta ilustração simboliza o anticristo assentado no templo em Jerusalém. Será o governador mundial do tempo da grande tribulação e da semana 70 profética de Israel. Este homem é o que está escrito em Daniel, ou simboliza, melhor dito, o que está escrito em Daniel 9, verso 27, o povo do príncipe que há de vir. E ele fará justiça à sua maneira contra aqueles que se disserem cristãos no tempo da grande tribulação. Quem não tiver a marca da besta na sua mão direita, nas suas testas, não poderá comprar ou vender, fazer a sua vida normal. Quem não tiver será adversário do anticristo e ele os mandará guilhotinar. Será desta forma que milhões e milhões descritos em Apocalipse que serão degolados pelo anticristo por recusarem a sua besta, se recusarem a sua marca. Serão muitos os que vão morrer desta forma, mas esses são aqueles que não foram no arrebatamento da Igreja e se converteram no tempo da grande tribulação. Temos uma outra imagem para nos dar uma ideia
de como o anticristo vai mandar matar por todo o mundo todos aqueles que resistirem, receberem a marca da besta. Mas se receberem a marca na sua mão direita ou nas suas testas, nunca, jamais poderão ser salvos. Fazem um pacto com o anticristo. E agora eu pergunto, você quer enfrentar esta situação quando chegar o tempo da grande tribulação? Se não quer enfrentar esta situação, prepare-se para o arrebatamento da igreja. Como dissemos, a morte por guilhotina está escrito há cerca de 20 séculos em Apocalipse 15, verso 2 e Apocalipse 20 e verso 4, para um tempo que cremos é o tempo da grande tribulação no reinado do anticristo. Terceiro lugar, cremos que essas pessoas ouvirão o evangelho pregado por 2 profetas a partir de Jerusalém e por anjos voando pelo céu e não pela igreja, porque a igreja foi arrebatada. Apocalipse 11, verso 1 ao verso 14, vemos esses 2 profetas em Jerusalém durante 3 anos e meio a pregar o evangelho e depois pelos anjos voando pelo céu. E em quarto lugar, que o tempo da grande tribulação se divide em 2 partes de 3 anos e meio, como temos vindo a falar, Daniel 9, 27 e Apocalipse 11 e verso 3. Quinto lugar, queremos que esse tempo será de grande aflição como nunca houve na terra, nem jamais haverá, como disse Daniel, em Daniel 12, 1, e Jesus confirmou em Mateus 24, verso 21 e verso 22. Pergunto, será que isso diz alguma coisa para evitarmos esse tempo? Este é o facto, tanto Daniel como Jesus colocaram este acontecimento da grande tribulação num plano sem igual. Nunca houve e nunca haverá jamais. Evite esse tempo e esteja preparado para sair da terra antes desse tempo. Sexto lugar, queremos que no final desse tempo não haverá pessoas suficientes para sepultar tanto cadáver e que Deus providenciará enormes quantidades de aves carnívoras para comerem os cadáveres que estão apodrecendo sobre a face da terra. Também está escrito em Apocalipse 19, verso 17 e verso 18. E nós vamos ver alguma coisa sobre esse assunto para ter uma ideia. Vem aí o tempo que não haverão homens suficientes para enterrar tanto cadáver. E o Senhor lhe chamará as aves carnívoras para comerem, para limparem, para purificarem a terra. Você quer ficar para esse tempo? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus vem avisando que um dia isso vai acontecer. Aves como estas serão os purificadores da terra para comer os cadáveres, porque não haverá homens suficientes para fazer os funerais. E estas coisas estão escritas, repetindo, em Apocalipse 19, verso 17 e verso 18. Em Joel 3, verso 2, diz que o Senhor ajuntará as nações em Jerusalém para entrar em juízo com elas. Sabemos nós que Deus também se ira. Pastor, Deus é amor. Eu sei, conheço essa escritura e muitas outras. Deus é amor, até ao ponto que deu seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos resgatar. Mas se nós lhe voltamos as costas e não aceitamos o seu resgate do seu sangue precioso que na cruz foi derramado por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se ira contra nós. A Bíblia Sagrada diz que Ele se ira todos os dias. E nós vamos dar 2 exemplos. No passado, Deus levantou um homem chamado Moisés e o seu irmão Arão,
e Míriam, para liderarem o povo do Senhor, particularmente o seu servo Moisés, e tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão. E era com Moisés que o Senhor instruía e lhe dava ordens para que todos aqueles cerca de 3 milhões de pessoas no caminho se preparassem para ouvir a voz de Deus. Era a Moisés que o Senhor falava, e não com Arão, nem com Míriam, acerca dos seus planos para o povo de Deus. Mas chegou o tempo em que Míriam e Arão deram com aquilo que se usa dizer em português, com a língua nos dentes. E falaram mal do seu irmão. E queriam também disputar a liderança. E o Senhor, Arão, quando ele despiu os seus vestidos, morreu antes do tempo. E não viu a terra prometida. E a Míriam, o Senhor a fez ficar leprosa por causa de falar contra o seu irmão. Em Números capítulo 12, verso 9 e verso 10 diz: assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E é muito mau enfrentar a ira de Deus que vem aí, no tempo da grande tribulação. É o dia da sua ira, não somente sobre Israel, que rejeitou o seu Messias, mas por todo o mundo que o rejeita também. E diz: e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Míriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Míriam, e eis que era leprosa. Tudo isto por causa da murmuração. E eu penso que existem por todo o mundo muitos chamados crentes leprosos espirituais, que dão com a sua língua nos dentes e falam aquilo que não devem. A Bíblia Sagrada diz que nós somos membros do corpo de Cristo, onde Ele é cabeça, e esses membros têm que ser santificados no corpo, na alma e no espírito. O outro assunto que podemos deixar convosco encontra-se em Deuteronômio 29, verso 15 ao verso 20, que diz: mas com aquele que hoje está aqui em pé, conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Lembre-se que estamos falando da idolatria que Deus abomina. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Infelizmente hoje, como no passado, há pessoas idólatras que não se importam de desafiar a ira de Deus quando a Bíblia Sagrada diz: não farás para ti imagem nenhuma ou alguma do que está em cima nos céus ou embaixo na terra, não te encurvarás a elas. Não, porque o Senhor é justo juiz e dá o pago a quem resiste na cara. Mas hoje ainda é como antes. A Virgem Maria está no céu. Graças a Deus, sim, Senhor, está. Podemos fazer a imagem dela? Não! 3 vezes não! Ou de qualquer santo. É uma abominação perante Deus que os homens façam imagens. E continuando, diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe o seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice ou bebedeira. Verso 20.
o Senhor não lhe quererá perdoar. Diga, o Senhor não quererá perdoar quando nós fazemos isto com conhecimento. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor. Fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. É tempo de dizer não à idolatria, seja de que tipo de idolatria seja, religiosa ou seja que tipo de idolatria viva existe, como os chamados astros do futebol. Por favor, acorde para a palavra do Senhor, porque a ira de Deus se acende todos os dias. 7º lugar, queremos que no final dessa grande tribulação, Jesus virá então para a batalha do Armagedão e se dará o início do seu reino de 1000 anos na terra com a igreja glorificada, como está escrito em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 16, e Judas, verso 14 e verso 15. Então, tanto quanto nos é possível, os acontecimentos dessa semana de anos serão mencionados por ordem, ou seja, como tudo começará nesse tempo, o que vamos apresentar é aquilo que queremos e será pouco. Portanto, uma vez que já foi dito que, como Jesus mencionou, esse tempo será de tal angústia sobre a terra, em Mateus 24, verso 21 e verso 22, então, por esse facto que Jesus nos apresenta, devemos evitar esse tempo a todo custo, como se usa dizer, estando preparados para sair ao encontro de Jesus nos ares. Portanto, surge, melhor dito, ou urge, que cada um de nós esteja esperando Jesus para sair da terra no arrebatamento da igreja, que queremos se dará antes da grande tribulação tomar lugar, como temos vindo a ministrar. Mas se esse alguém crê de outra forma e quer ficar para esse tempo na terra, pois que fique, que ignore. Mas os cristãos que são salvos, de qualquer denominação, estejam ou não de acordo com o ensino que estamos ministrando, todos vão sair da terra antes da grande tribulação, segundo o que temos lido na palavra do Senhor. Entretanto, como antes foi dito, com a saída da terra de cerca de 25% das pessoas, como ficará o mundo então nessa hora? E como está escrito, esse evento se dará tão rápido como num abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios 15, 52. Veja o tempo que leva um abrir e fechar de olhos e saberá como o arrebatamento se vai dar. Pergunta: como chegamos a estes números de 25% de arrebatados ao céu em todo o mundo? Esta é a conclusão. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente cai em 4 campos da terra. Mas somente um campo era a boa semente que produziu fruto. Isto se encontra em Mateus 13, 18 a 23. Essas sementes são homens e mulheres. Portanto, somente 1/4 da população da terra dá fruto de arrependimento. E seguem o ensino cristão. Uns tomam a sério o ensino, outros, porém, não se sujeitam à instrução da santificação. A segunda escritura que nos dá a resposta desses 25% encontra-se em Mateus 25, 1 a 13, na parábola das 10 virgens, simbólicas de crentes, onde 5 são prudentes e 5 loucos. As prudentes têm óleo nas suas candeias e o óleo simboliza o Espírito Santo em suas vidas, e também o óleo extra para a viagem. E o óleo das loucas acabou-se. E querendo elas pedindo às virgens prudentes do óleo, elas recusaram e elas foram comprá-lo, foram se arrepender e pôr a sua vida em ordem. E quando voltaram
para o noivado já estava em progresso e eles ficaram fora da porta. Então, toma atenção, quando essas virgens agora prontas chegaram e bateram à porta, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Isso é muito forte. Avaliando que 10 representa o número de 100%, então 50% dos chamados cristãos da última geração, no tempo do arrebatamento, não serão arrebatados por falta de santificação. E este é o aviso, que sem santificação, conforme temos vindo a falar, ninguém verá a Deus. Hebreus 12 e verso 14 e 1 Tessalonicenses 4 e verso número 7. No YouTube temos esta mensagem sobre as virgens que pode ser vista e ouvida e sermos mais esclarecidos. Desta forma acabamos compreendendo que aquela quarta parte do povo que estava sendo a boa terra e produzia o seu fruto, chamado de virgens ou crentes. Então, esta quarta parte da humanidade na terra, que ouvia a palavra de Deus, ficou reduzida à metade por falta do fruto do Espírito de santificação e falta de óleo nas suas vidas, direção do Espírito Santo nas suas palavras, ações e decisões. Podemos nós imaginar o que causará em todo o mundo a falta de 25% dessas pessoas que trabalhavam em todos os setores da vida, conforme temos vindo a falar. Como já temos dito, em todos esses setores, sejam governos ou privados, faltarão essas pessoas. Então, como será o vácuo produzido por falta desse povo? Se pudermos ver os quadros desoladores das nações e do mundo, e cada um a ser lei por si mesmo, então teremos uma ideia do caos com letra muito grande, em que o mundo vai ficar após o arrebatamento da Igreja. Não queira ficar para esse tempo. E podemos compreender também que a Igreja fazia a diferença na Terra, porque enquanto a Igreja estava na Terra, nem havia anticristo, nem havia este caos, porque havia a pregação do Evangelho. Mas que ela foi arrebatada para o céu a encontrar Jesus nos ares, e nota o seguinte, para evitar qualquer confusão. No arrebatamento da Igreja, é a Igreja que sobe ao encontro de Jesus nos ares, conforme vemos no princípio. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez para a terra, todo o olho o vai ver. Estas coisas estão escritas na palavra de Deus. Portanto, o Senhor arrebatará os seus servos num abrir e fechar de olhos ao encontro do Senhor nos ares. Na segunda, conforme foi dito, todo o olho o vai ver. Nós voltamos a falar em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, no dia da ressurreição e do arrebatamento. Será como num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15 e verso 52. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, conforme está escrito no nosso texto inicial, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na vinda de Jesus, conforme está escrito para a terra, passados 7 anos na grande tribulação, ele virá e todo o olho vai ver. Apocalipse 19, verso 11 ao verso 15, e Judas 14 e verso 15, mas ele virá com olhos como chama de fogo. Você quer enfrentar a Jesus nessa situação, ver Jesus com olhos de fogo, como chamas de fogo, e como uma espada que sai da sua boca.
boca, que é a sua palavra para ferir aqueles que são desobedientes, então você não vai ter prazer de estar por cá nesse tempo. Evite-o e esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Também no arrebatamento, como disse, ninguém o verá senão a igreja. Mas na segunda vinda de Cristo, todo o olho vai ver, quando ele vier para a terra. Apocalipse 1 e verso 7, Atos 1 e verso 11, e assim é o que está escrito e é assim que nós queremos. Nós estamos terminando este programa. Então, algo a nível mundial. Algo a nível mundial se vai dar ou acontecer. A hora da graça termina com o arrebatamento da igreja e o caos mundial vai acontecer. Não queira ficar para ele. E os que ficarem buscarão um homem que seja capaz de contornar esse caos mundial, ou seja, o seu governador, como dissemos no princípio, o anticristo. A Europa e as Nações Unidas farão esse trabalho de eleger imediatamente esse líder, esse homem, e cumprir a Santa Escritura de Daniel 9 e verso 27. E aí começará a semana número 70 profética de Israel com a manifestação do anticristo. Portanto, o que se entende da profecia do princípio desta semana profética de Israel é que após o arrebatamento da igreja, nessa mesma hora, virá ao mundo um caos a que chamamos de universal, cheio de tragédias, dores e sofrimento. Evite-o e procure Jesus enquanto se pode achar. Ele continua. Eis que estou à porta e bato. Não é à porta da nossa casa, à porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Será que você é uma pessoa salva? Se não é, faça esta oração. Deus querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e tem compaixão da minha alma, redime-me com o poder do sangue do teu Filho na cruz, porque eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e proclamo que Jesus é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, deu a sua vida em meu resgate no Calvário, verteu o seu sangue para me resgatar e que ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Na área onde vive, procure uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.